Porque você não vai conseguir entender definitivamente o conceito de temperatura se você não entender essa questão da movimentação das moléculas. Por quê? Temperatura não é a mesma coisa que calor. Isso é um problema que vem se devastando e é corriqueiro na sociedade, né? As pessoas elas acabam confundindo o conceito de calor com o conceito de temperatura, que são duas coisas diferentes. A temperatura, eu acabei de falar para vocês, no estado sólido, essas moléculas estão comprimidas, né? Elas estão juntas. E aí, quando há uma alteração de temperatura, essas moléculas começam a mudar, né? Elas, se for o gelo, ele vai começar a derreter. Então, ele vai começar a virar no estado líquido. Então, essas moléculas começam a agitar. Se ficar muito exposto a uma determinada temperatura, essa água que está líquida vai virar gás. Então, o que é temperatura? Temperatura é como a gente mede essa agitação. Então, na verdade, a temperatura não é um estado. A temperatura é uma medida dessa agitação das moléculas. Então, quando eu estou falando em temperatura, eu estou falando na medida da agitação dessas moléculas. E aí, quanto mais essas moléculas elas estão agitadas, a gente tem uma temperatura maior. Quanto menor essas moléculas estiverem agitadas, é claro que a gente sempre vai estar comparando uma coisa com outra, né? Você sempre vai estar comparando, ela está mais agitada que essa, né? Então, a temperatura é maior. A temperatura, em certos casos, ela se torna até uma comparação entre uma situação e outra situação. Então, quanto maior essa agitação de moléculas, maior é a temperatura. Quanto menor essa agitação, menor a temperatura. É a medida dessa agitação. Ou, se você quiser ir mais profundamente, e quiser anotar isso aí, a temperatura, na verdade, também, ela é a medida da energia cinética das moléculas. Por quê? Se ela está se movendo, então tem uma energia cinética ali naquela molécula. Então, eu estou medindo, na verdade, aqui a agitação, essa movimentação, né, essa energia cinética dessas moléculas.